Vamos com o esporte. Carlos Ferreira trazendo os assuntos desta quinta. Olá, Ferreira, bom dia novamente. Renovo meu bom dia a você, a todo mundo, Márcio, e faço aqui uma perguntinha bem simples, muito simples. Quem é o mais badalado do Paysandu hoje? O Osli Garcia, né? Osli Garcia, muito bem. Foi o homem escalado ontem para falar com a imprensa e aí todo mundo tinha muito o que perguntar e querendo esclarecer na conversa com o Osli Garcia no recomeço das atividades do Paysandu, nos últimos treinamentos da temporada, né, para o último jogo que vai ser domingo contra o Vila Nova. E a grande questão do Osli Garcia, afinal de contas, ele quer ficar, não quer ficar no Paysandu? Renova, não renova? Como é que fica a questão Osli Garcia no Papão? Agradecer a Deus pelo momento. Acho que Ele está obrando em mim. Também agradecer muito a la torcida que sempre apoiou desde que eu cheguei acá a Belém, que cheguei a Paysandu. Agradecer também. Mas graças a Deus está dando certo tudo. Pudimos zafar de uns momentos difíceis para nós, para todo o time. Pudimos ficar na Série B e esse é trabalho de meus companheiros e cuerpo técnico y todo lo que hemos logrado este año y gracias a Dios pudimos ficar en la Serie B. Nós hicimos un torneo muy bom. Meus compañeros y eu trabajamos siempre para lograr grandes coisas. Acho que o objetivo era ficar na Série B. Acho que Paysandu tenía tempo sin jogar Série B y logramos el objetivo que era ficar. Paysandu acho que va paso a paso. Para mí, en lo personal, un juego que voy a disfrutar mucho. Mis compañeros también van a disfrutar mucho. Porque no tienen esa responsabilidad de ¿cómo digo? De ganar sí o sí, como fue Ponte Preta, como fue acá Brusque. Mas sempre eu quero ganhar. Mis compañeros y eu sempre quero ganhar. Queremos salir a fazer nuestro jogo, darle un espectáculo a la torcida que merece mucho. Y la verdad vamos a enfrentar con mucha responsabilidad, con seriedad. E vamos fazer e se Deus quiser, tudo vai dar certo. O que dá para entender é que o Osli Garcia está muito bem orientado sobre o que falar. Né? Teve essa oportunidade. Pensando bem, né, o que vai falar, falando pausadamente, né? Medindo as palavras, por quê? Porque ele precisa manter o carinho da torcida do Paysandu, que ele conquistou. Então, qualquer palavra mal colocada que gere uma interpretação contra ele pode pesar. E é um jogador que, querendo ou não, construiu uma história, gerou um crédito no Paysandu. Isso é uma coisa que o atleta, o staff do atleta, sempre levam em conta numa situação como essa, de fica ou sai. Leva em conta que ali ele já construiu um crédito, fica muito mais fácil ter uma continuidade. Existem mágoas, né? Ele já deixou isso claro em outras ocasiões. Mas quando se trata de negócio... Feira, assim, não deixou muito claro o motivo da mágoa, né? Assim, mas expressou. Expressou que... Inclusive teve um jogo que ele fez um gol, ele olhava banco de reservas. Contra o Goiás. Ficou muito claro isso, né? Mas assim, em nenhum momento ele deixa claro o que aconteceu para gerar essa mágoa, né? Não falou sobre isso, aí ficam as deduções. Ele chegou a dizer o seguinte: há muita coisa que vocês não sabem. Pois é, né? Aí fica aquela interrogação, a gente não sabe o que está acontecendo. Enfim, nem tudo a gente sabe, obviamente, de bastidores, mas ficam essas dúvidas no ar. A gente sabe de dentro do campo, né? O que foi tão falado pelo Hélio dos Anjos e agora é falado pelo Márcio Fernandes, e que muita gente se recusa a aceitar, mas que é fato. Ele é um jogador que não é um atleta pronto, mesmo na idade que tem, não é um atleta pronto, porque lá na Venezuela ele não trabalhava o suficiente para ter um desenvolvimento de resistência para cumprir as funções que são exigidas hoje. Ele com a bola é um jogador que desequilibra, ele sem a bola é praticamente um homem a menos, porque ele participa pouco das funções de marcação, de recomposição de sistema. Esse é um ponto.
Então foi utilizado ali na reta final dos jogos, o Márcio disse isso, o Márcio Fernandes, quando esteve aqui no Globo Esporte, porque é o momento em que ele tem a condição de desequilibrar. Ele é um jogador que faz toda a diferença no último terço do campo. Ali as proximidades da área, ele é um jogador, sobretudo no 1 contra 1, é sempre decisivo e tem uma boa finalização. Mas num jogo, Márcio, que agora está durando aí praticamente 100 minutos, o jogador fica 1 minuto e meio com a bola. Em média, há muito que fazer, em média. Há muito o que fazer sem a bola e é onde ele peca. Por quê? Porque ali aí não tem ainda um lastro fisiológico, uma construção física suficiente para resistir. Não é um atleta pronto. Isso é coisa que se resolve. Inclusive, mas é um jogador que decide. E esse é um ponto definitivo. Isso não há dúvidas, né? É um jogador que decide desequilíbrio. Inclusive, na Série B, o técnico aí dos Anjos, na época, chegou a escalá-lo com o time titular, né? Começando, ele não rendeu tanto. Você te lembra disso, né, Ferreira? Isso, exatamente. No comecinho do campeonato, muita pressão para que ele iniciasse. Quando ele iniciou, ele teve uma dificuldade bem maior, foi bem apagado, né? O Wesley é uma figura emblemática porque ele inspira um debate para a compreensão do que é o futebol de hoje. Quando se compara com o futebol de 20, 30 anos, 40 anos atrás, se você for comparar com os anos 70, um jogador corria 8 quilômetros por jogo em média. Agora um jogador está correndo 12, 13 quilômetros, alguns bem mais que isso, durante o desenvolvimento do jogo. O jogo se tornou muito mais intenso, então houve muita transformação tática, mas principalmente exigência da resistência do atleta. E é onde ele está devendo a si próprio, porque não foi trabalhado para isso, e isso não se constrói do dia para a noite, mas o Wesley vai chegar lá. Falamos tanto sobre o Wesley Garcia, Paysandu, com ele em campo, domingo, 4 da tarde, é esse o horário que foi alterado, 4 da tarde, domingo, Paysandu e Vila Nova, estádio Mangueirão. Expectativa de casa cheia, né? Mais de 30 mil ingressos vendidos, enfim. Ferreira, e o Remo agora, o que você destaca para a gente? Eu vou mostrar uma foto, Márcio, aí você vai me dizer que relação pode ser feita dessa foto com o Remo. Está aqui, Casa da Fraternidade. Essa Casa da Fraternidade é no APU, Distrito de Castanhal. A relação da Casa da Fraternidade com o Remo é a seguinte. O Remo dispara, nesta sexta-feira, o seu primeiro gatilho social. Foi uma proposta, me permitam dizer, foi uma proposta que eu fiz no final do ano passado, que Remo e Paysandu adotassem o gatilho social. A cada conquista importante, que os clubes disparassem o gatilho com doações para instituições filantrópicas. Legal. E o Remo abraçou a ideia e faz a sua primeira ação amanhã, 10 horas da manhã, fazendo a entrega de doações. No caso, aí, como se trata de uma casa de idosos, lá em APU, município de Castanhal, a doação vai ser de fraldas geriátricas, né, que é o artigo de primeira necessidade lá na Casa dos Idosos. Então, o Remo faz essa ação e terá outras 4 instituições para contemplar, outras 4 aqui de Belém, dentro dessa etapa do gatilho social, que tem toda uma mensagem de responsabilidade social do clube, através de uma ação que tem a sua relevância. É importante que as pessoas aproveitem uma ocasião como essa para se informar sobre essas instituições, as suas necessidades e apoiar dentro das suas possibilidades. Perfeito. E na segundinha, Ferreira, temos informações? Nós temos, Márcio, a definição dos adversários para a decisão da última vaga para o Campeonato Estadual de 2025. Sabemos que o Independente de Tucuruí já conquistou, né, através lá da segundinha, já subiu. Quem mais vai subir? Vai ser ou o Capitão Poço ou o Paragominas. Os dois se classificaram ontem. No caso aqui do Capitão Poço, que enfrentou o Isabelense em Santa Isabel. Já havia vencido em Capitão Poço, venceu novamente, está na semifinal e vai decidir vaga no próximo Parazão. Jogo em dia de feriado é uma boa pedida para reunir os amigos. Que bom que deu no feriado, né, cara? Que a gente trabalha muito aqui é um povo trabalhador. E que bom que deu certo, no feriado, acontecer essa classificação histórica. E vai dar certo.
O Jairo levou a garotada para torcer pelo isabelense. É o Pietro e o Gustavo, hoje, pai, hoje vai dar, são talismã da sorte, vamos ganhar hoje. Tinha até torcedor do Remo dando aquela forcinha pro frangão da estrada, já sonhando em ver o Leão no Abreuzão. Sonhar com o Remo aqui é outra coisa, né? O Remo é um sucesso jogar aqui, né? O isabelense. A torcida compareceu, fez bonito. E quem não entrou no estádio, deu um jeito de assistir ao jogo em um camarote exclusivo. Só que a missão do isabelense não era simples. O time de Santa Isabel precisava reverter o resultado negativo que teve contra o Capitão Poço no primeiro jogo das quartas de final da segundinha do Parazão. E os donos da casa começaram em cima. Ícaro obrigou o Lucão a fazer grande defesa. Na resposta do Capitão Poço, Ed Kleber chutou de fora da área e Redson quase entregou. Na sobra, Guilherme chutou e Matheus Paraíba tirou o perigo. Era lá e cá. Na última boa chance do primeiro tempo, Bibito recebeu o passe de Roger e chutou para fora. No intervalo, nada de voltar para os vestiários. Os dois times seguiram no gramado. O frangão voltou mais ofensivo. Só que quem abriu o placar foi o Capitão Poço, com Alex Silva acreditando na jogada até o fim e o goleiro Redson cometendo esse frango. As coisas ficaram ainda mais difíceis para o isabelense quando Matheus Paraíba foi expulso depois dessa falta. Mesmo assim, os donos da casa seguiram no ataque, tentando um empate de qualquer jeito. Mas Lucão não deixou passar nada, garantindo a vitória do Capitão Poço por 1-0. Primeiramente eu tenho que parabenizar a minha equipe, né, que a gente foi guerreiro aqui lá em casa. Agradecer a Deus por ter me abençoado com um gol. E agradecer minha família que está lá em casa, torcendo por mim e minha mulher. O isabelense teve o apoio do seu torcedor. Teve também as melhores chances criadas, mas não teve o principal, que foi bola no fundo da rede. Com a derrota para o Capitão Poço em casa, o frangão da estrada se despede da segundinha do Parazão. Sofremos um contra-ataque, uma bola que era completamente defensável, talvez até na gíria do futebol morta, acabou passando por baixo do nosso goleiro. E ali foi um balde de água fria, onde você precisava de um gol, depois toma outro e precisa fazer 2 no mínimo. Então, com 1 a menos, logo em seguida, ficou muito mais difícil. O sentimento é de tristeza, o sentimento é de se recompor, porque o sentimento maior era que nós poderíamos mais. Mas quero parabenizar a equipe do Capitão Poço, Samuel Canto, por ter passado. O Capitão avança e agora disputa uma vaga na final da segundinha e o acesso à elite estadual. Conhecemos as peças que tem lá, conhecemos o professor Robson Melo, né? Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, enfim. Vai ser um grande jogo, tá? São 4 tempos de 45 minutos que vençam melhor. E vamos continuar preparando a nossa equipe para que realmente possam apresentar um grande futebol, criar chances de gols e convertê-lo em gols para nós obtermos a classificação do Capitão Poço à elite do futebol paraense. Mas não vai ser fácil, não. Aí o time da Terra da Laranja, Capitão Poço. E o adversário do Capitão Poço nessa decisão de acesso é o Paragominas, que ontem recebeu o Amazônia e amassou, triturou o Amazônia. Olha aí. 4-0 foi o placar, né? Essa vitória construída pela equipe do Paragominas. Aleilson ainda resolvendo aí pela equipe do Paragominas. Bom, com essas definições aí, os gols desse jogo do Aleilson, do Ourinho, do Nilson e do Pablo, na construção da goleada do Paragominas, agora só falta a confirmação de locais e horários, né, para essas 2 semifinais. Logo saberemos quem quem ocupa a 12ª vaga no Parazão 2025, que vai começar no dia 18 de janeiro. Vai começar dia 18 de janeiro e vai até o final de março o próximo campeonato estadual. O Capitão Poço, se conseguir, seria um estreante, não é, Ferreira, na Série A, se conseguir, né? Vem como um debutante, seria a primeira vez. Agora, Ferreira, times amadores? Vamos lá? Participação dos nossos amigos de casa. Esse é o América do Mosqueiro. Aí todo coloridão o América, com eles e elas. Barcelona do Curioltinga, time do Titio, aqui da capital. Seguindo agora com o Bom de Bola garantido na escola, projeto social de Caratateua, Curuçá. Clube dos 40, que tem gente de Belém e de Ananindeua, é um time metropolitano, portanto.
Depois do Clube dos 40, saiu fraquinha, vou repetir. Escolinha do Curuçá Esporte Clube. Aí está o time azulino, a gurizada de Curuçá. Espeta Chopp. Essa é nova, mano. Pois é. Espeta Chopp. Poderia ser churrasco. Terra Firme, Belém. Expressinho Master, Santa Luzia do Pará. Muito bom ter aqui um time de Santa Luzia. Família Bravo, Futebol Society Mosqueiro. Avançando com o Fute Resenha, que é do município de Colares. Luiz de Moura, o tradicional Luiz de Moura do município de Ourém. Muito bem, fechamos com os amadores, agora vamos com o baú. Na última terça-feira completou 55 anos o 1000º gol do Pelé. E na história do 1000º gol há uma participação muito importante de um paraense que jogava com o Pelé àquela altura. Estamos falando do santareno Manuel Maria. Vamos primeiro com imagens do 1000º gol e entrar em bastidores da história. Aí está, o ano é 1969. Gol de pênalti, né, contra o Vasco. Gol de pênalti contra o Vasco. A imprensa do mundo todo estava voltada para os jogos em que o Pelé poderia marcar o 1000º gol. E é daí que vem as histórias de bastidores que a gente tem hoje aqui. Houve uma invasão no campo, né, Ferreira, na hora do gol, né? Sim. Agora, essa é a camisa, Márcio, que ele, Manuel Maria, usou no jogo do 1000º gol e que ele doou ao empresário Vanderlei Melo, lá de Castanhal. Então, a camisa está lá exposta, né, com as marcas do tempo. Ele, Manuel Maria, está conosco aqui no Bom Dia, para adiantar para a gente alguns pontos dessas histórias de bastidores. Ferreira, bom dia TV Liberal, bom dia Pará. Ferreira, realmente o 1000º gol, onde nós íamos era um imenso de repórter atrás da gente, para captar algumas coisas, né? E realmente esse jogo na Paraíba foi realmente o que aconteceu. Eu tive a felicidade de fazer 2 gols, né? E o gol do Pelé de número 999 foi de pênalti. E esse pênalti foi sofrido por mim e foi convertido por ele. E depois teve o problema do nosso goleiro reserva, que ele se sentiu mal, aí o médico foi atendê-lo no vestiário. E passou mais uns 5 minutos, ou 10, não lembro, o nosso goleiro se machucou. E como num ataque, só o Pelé, que era o cara que defendia no gol, aí ele foi ficar no gol. Ficou batendo no gol, o pessoal ficou xingando porque queriam que ele trazer alguma coisa para que o gol fosse lá na Paraíba, mas não ocorreu. Aí nós vamos para a Bahia. Na Bahia estava tudo certo, o jogo comendo, solto lá. Teve uma jogada em que o Pelé ficou para marcar, chutou a bola e o zagueiro tirou na linha do gol. Impediu que ele fizesse o gol na Bahia. Posteriormente, nós ficamos sabendo que o presidente mandou o zagueiro embora porque ele gostaria que o 10º gol fosse feito na Bahia, o que não aconteceu. Aí fomos para o Rio, no Rio foi aquela festa, foi o jogo contra o Vasco, e na hora do pênalti, nós nos perfilamos no meio do campo e ficamos esperando que ele fizesse a cobrança, né? E na cobrança depois ele me confessou que ele ficou nervoso e que ele se sentiu abandonado, porque nós estávamos no meio do campo. Se desse algum rebote, não tinha ninguém para aproveitar. Então eu falei para ele o seguinte, que nós estávamos muito confiantes que ele fizesse aquele gol lá no Maracanã, até porque o Maracanã era um palco apropriado para isso mesmo, né? Então, nós ficamos esperando que isso acontecesse, que de fato aconteceu. Então, essa é a história do 1000º gol.
Bom, na Paraíba, Pelé fez o gol 999, cobrando um pênalti sofrido pelo Manuel Maria, e o Manuel já havia feito 2 gols no jogo, né? Aí, o que aconteceu ali? O Santos percebeu que estavam facilitando para o Pelé fazer o 1000º gol, que seria meio que uma fraude, né? Aí saiu a orientação lá para o goleiro reserva passar mal, e foi para o vestiário para ser atendido pelo médico, entre aspas. O goleiro que estava no jogo se contundiu. Foi a contra-fraude, né? Fraude contra fraude. Exatamente. E o Pelé foi para o gol e a torcida se revoltou, porque ali se descartou o 1000º gol do Pelé. Aí tem essa história da Bahia que é grandiosa, né? Porque o gol foi evitado numa atitude legítima do zagueiro, que depois acabou não só vaiado no jogo, mas acabou perdendo o emprego. Vamos entender melhor essa história lá da Bahia? Vamos lá. Vamos lá. Eu ia fazer o gol na Bahia, driblei o goleiro, toquei a bola, o Beck veio, salvou e levou a maior vaia. Começaram a gritar, porque todo mundo queria que o gol fosse na Bahia. O Bahia fez uma partida admirável e nessa jogada foi uma coisa realmente fora de série. Ele driblou todo mundo, tocou a bola, saiu correndo e eu cheguei e tirei. Inclusive, na volta da bola, batendo um tiro de meta, ele virou para mim e disse: Nildo, você é um bom caráter. Então, a história do 1000º gol do Pelé traz a figura do Nildo como expressão da decência, né? Sim. Do caráter, da honestidade, teve a atitude mais honesta e ficou para a história reconhecido desta forma, mesmo tendo perdido o emprego e com o reconhecimento do Pelé e de todos. Acho que isso que é importante, né? Quem tem a oportunidade de fazer história, seja no futebol ou em qualquer atividade, que faça com decência. Muito bem, Ferreira. Bela história, obrigado. Daqui a pouco você volta? Daqui a pouco eu volto. Até mais, Ferreira. E a seguir os debates de hoje da COP29 no Azerbaijão e tem também os assuntos em destaque no G1 Pará. Juliana Bessa, bom dia. Bom dia para você, Márcio. Bom dia. Vamos com o segundo tempo do esporte, Carlos Ferreira, com informações do basquete, né, Ferreira? Exatamente, Márcio. O basquete regional, para começar a nossa conversa sobre basquete, né? E quando a gente fala de basquete regional, a gente fala aqui com destaque para Repá. Remo Paysandu, em qualquer modalidade, sempre rende, né? No basquete não foi diferente. Ontem à noite, Campeonato Paraense Adulto de Basquete, Remo e Paysandu, clássico no ginásio do Paysandu. O jogo foi equilibrado até o segundo quarto, mas nos 2 últimos tempos do jogo, o Paysandu se impôs e construiu o placar de 93 a 63, 30 pontos de diferença. O ala bicolor de Souza foi o cestinha com 17 pontos nessa vitória do Paysandu sobre o Remo no Campeonato Adulto de Basquete, que é sempre uma competição que chama a atenção nos finais de ano. Final de ano e teve a coincidência, né, Ferreira, com a chegada da Seleção Brasileira de Basquete Masculino, que vai disputar jogos aqui em Belém, né? Que entra em quadra hoje à noite para enfrentar o Uruguai no ginásio Mangueirinho, jogo das eliminatórias da Copa América. O Brasil reencontra o torcedor paraense nessa partida contra o Uruguai. O Brasil esteve aqui nas eliminatórias para os Jogos de Paris. Seleção feminina, né? No caso, a seleção feminina. E agora, com a seleção masculina, de novo, o basquete brasileiro, né? A seleção brasileira de basquete está em solo paraense e se exibe, faz jogo importante contra o Uruguai na noite de hoje, visando uma vaga na competição que vai ser disputada ano que vem na Nicarágua. Falo aqui da Copa América Brasil e Uruguai, hoje, 8 da noite, no Mangueirinho. Muito bem, Ferreira, a torcida paraense dando aquele apoio aos atletas da Seleção Brasileira de Basquete. E agora vamos para os times amadores. Olha aí os donos da bola, Bosque, Felicidade, Mangueirão. Você deve reconhecer alguém aí. Estou reconhecendo o nosso diretor de imagem, Leônidas Sektovic. Está bem ali, ó. Ele mesmo, grande Léo. Então aí está o time dos donos da bola e o Léo é o dono dos donos aí. Pronto. Quem vem? Os Parças Futebol Shop, a Nanindeua. É a vez do Paysandu do bairro do Limão, município de Baião. Aí está o papão. Químicos FC, Vila dos Cabanos, Barcarena.
Depois dos químicos, o Real Madrid do Bancrévia, time aqui da região metropolitana. O Rosário é lá de Capanema, uma das forças do futebol de Capanema. Seleção Bragantina, que é finalista do Intermunicipal Região Nordeste e vai decidir com Igarapé-Açu. Nós vimos os gols da classificação de Igarapé-Açu aqui na última terça-feira contra a Terra Alta. CEMED no torneio dos servidores municipais de Santarém Novo. Aí está o time da CEMED, a outra versão da CEMED, o time feminino, no torneio dos servidores públicos lá de Santarém Novo, que está em festa, portanto. Veteranas do Juventus. Normalmente as mulheres não curtem essa história de veteranas, né? Mas assim chegou, assim está na tela. Muito bem. Time tá de aí. Salinópolis. Mais uma? Esse nem precisou de estalo. Vitória Master é de Capanema. Chegou para fechar, né? Valeu, fechamos. E Ferreira, destacando a data de ontem, o Remo fez uma homenagem, né? O Remo fez ontem o lançamento da sua nova camisa. 20 de novembro, a data totalmente associada a Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, na data do falecimento dele, a homenagem que se faz com o Dia da Consciência Negra. Então, no Dia da Consciência Negra, o Clube do Remo lançou a sua nova camisa, trazendo essa homenagem. Aí está a camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra. Lembrando que não é a primeira vez que o Remo exalta a influência dos negros na região amazônica através do seu uniforme. Em 2020, o Remo lançou camisas em alusão ao Dia da Consciência Negra e volta a fazer essa homenagem. Você tem mais informações no ge.globo/PA. Letrinha subindo, Ferreira, tá acabando. Obrigado pelas informações, pela participação. Obrigado a você de casa também. Um ótimo dia, até amanhã. Doutor Premier Odontomédica. Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer, cuidamos de você. E cartório de protesto, uma solução para recuperar o seu crédito.